Irmão, nós vamos falar hoje de filiação, amém? Como é importante nós sabermos esse assunto. Como é importante nós termos a mentalidade correta a respeito dessa parábola. Jesus, ele falou essa parábola para elucidar o que Deus pensava naquele exato momento. Naquele momento que Jesus estava falando, haviam fariseus, amém? Escribas, pecadores, né? E também havia, quem mais, irmãos? Os publicanos, ok? Então nós precisamos entender que essa parábola é a última das 3 parábolas. Jesus estava falando com os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Era o público que Jesus estava liberando uma palavra. Porque, então, Jesus fala da parábola da ovelha perdida, da ovelha que tinha se perdido. E depois Jesus fala da dracma perdida, que foi recuperada com diligência da mulher. A gente já tratou esse assunto aqui no passado. Mas a primeira parábola, Jesus fala, né, da ovelha perdida, né? E o Senhor fala o quê? Que havia 100 ovelhas, né? Mas uma se perdeu. Não foi o pastor que perdeu a ovelha, ela se perdeu, ela tomou um rumo, era uma ovelha, amém? E pelo imprevisto, ela era uma ovelha madura, já adulta, ela se perdeu, e o pastor guardou as 99 e foi atrás da que havia se perdido, encontrou, colocou-as nos ombros e levou para casa. Essa é a primeira parábola. Então o Senhor fala aqui, né? O Senhor encontra meios para encontrar a ovelha perdida. Amém? A segunda parábola fala da dracma. Amém? A dracma é uma moeda muito importante. Essa moeda, ela foi perdida aonde, irmãos? Onde que ela foi perdida, essa dracma? Dentro da casa. E a mulher, com diligência, né, acendeu o iluminador, né, a lamparina, e foi o que, irmãos? Foi atrás da dracma que havia se perdido. Essa mulher, ela representa a igreja, ela representa a noiva do Senhor, né? Ela representa aquilo que é de Deus, a noiva recuperada, a noiva que foi comprada, né? Só que agora não é o pastor que vai atrás da dracma. A primeira, o Senhor foi atrás da ovelha, amém? O Senhor morreu, né? Enviou seu filho para morrer em nosso lugar e nos resgatou de volta, colocou-nos nos apriscos. Mas a segunda, o Senhor coloca que a ovelha que se perdeu foi restaurada pelo Senhor. Na segunda ele diz o seguinte, que a dracma se perdeu dentro da casa e agora é a mulher que vai atrás da que se perdeu. Isso mostra que tem irmãos dentro da vida da igreja que está perdido. E ele precisa ser encontrado, ainda dentro da igreja, mas ele está o quê? Perdido, ele ainda não se encontrou. E a igreja, ela precisa ter um espírito de diligência, ser atenta, esperta, ver o que se passa ao redor. Para quê, irmãos? Para que a gente possa recuperar aquele irmão que está perdido e trazê-lo para Cristo. Amém, irmãos? Amém. Na terceira parábola, é a parábola do filho pródigo. Amém? Quando nós falamos da parábola do filho pródigo, né, nós vemos claramente que todos os preletores, os mestres, eles dão tempo, bastante tempo a falar daquele filho que saiu, não é verdade? Então, nós precisamos analisar esse texto dentro do contexto. O Senhor, ele estava falando de coisas que estavam acontecendo porque ele estava com um público diferente, os judeus e aqueles que eram os gentios, né? Os pecadores, né? Os publicanos, né? Aqueles que viviam na bebida, aqueles que não tinham muitas das vezes o que comer, e Jesus comia com eles. Então Jesus, vendo a hipocrisia deles, libera a terceira palavra, né, que é a terceira parábola. Então ela tinha um alvo, o objetivo de trazer os publicanos e pecadores a verdadeira essência de quem aqueles publicanos eram, de quem aqueles pecadores eram
naquela história. Ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, né? Jesus queria deixar claro, né, que aqueles fariseus e escribas, eles também tinham uma parte naquela parábola que o Senhor iria falar. Não é verdade? Então o Senhor, ele faz o quê? Ele vê qual é o público dele. Ele trabalha, ele vê claramente judeus, escribas, né, pecadores, publicanos, e ele libera essa parábola. Importante ressaltar, né, que nós, ao lermos essa parábola, precisamos estar atentos, porque o Espírito de Deus quer falar. Uma vez que os escribas, né, uma vez que eles iriam receber todos os benefícios que um judeu poderia receber por meio de Cristo, eles acabaram ignorando, né? Mas Jesus também não queria liberar aquela parábola somente para os judeus, ele também queria liberar para os pecadores e publicanos. Então Cristo propôs a parábola para desfazer o conceito errado que havia tanto no pecador, no publicano, como no fariseu e escriba. Então, quando Jesus ele fala algo, nós precisamos nos focar numa coisa. Qual é a visão de Jesus? Sabe, irmãos, isso aqui é um ponto muito fino. Porque muitas das vezes nós pegamos um assunto e nós levamos para outra pessoa baseado no nosso conceito. E nós precisamos analisar o conceito de quem é que está falando. Aquele irmão, ele falou algo, mas bora ver qual é o nível de vida que ele tem, qual é a classe social que ele vive, qual é o nível de entendimento que ele tem, né? Ele é um irmão de posses, ele é um irmão de classe média, ele é um irmão de classe baixa, porque aquilo que se fala, dependendo de quem está falando, tem uma realidade, e ela não pode ser subjetiva. Nós não podemos pegar o texto que aquele irmão está falando e relativizar ele, uma vez que a gente está querendo repassar o que ele está tentando dizer. Agora, eu posso usar e relativizar o texto que ele vai usar para uma explicação, para alguma coisa do tipo, mas eu não posso tornar o que eu entendi uma verdade absoluta que aquele cidadão falou. Então Jesus, ele estava se referindo aos judeus ali e aos pecadores, e ele estava mostrando, vocês precisam entender a coisa de uma maneira diferente. Amém, irmãos? Meus irmãos, atentassem comigo, eu fico muito agoniado. Então, assim, vamos lá. Uma vez que Jesus está explicando ali a parábola, e eu preciso entender o que Jesus está querendo falar para mim, uma vez que eu sou um fariseu, ou uma vez que eu sou um escriba, eu estou ali anotando, eu estou atrás de uma falha daquele autor, eu estou tentando procurar algo ali para me beneficiar, para me levantar contra ele, eu estou com uma visão errada, porque Jesus ele está com uma visão diferente a meu respeito. Jesus ele quer me alcançar. Jesus ele quer, como um fariseu, ele está dizendo claramente que o fermento do fariseu é o que, irmão? A hipocrisia. Por que a hipocrisia? Porque eles dizem e não fazem. Nesse sentido, Jesus ele chega claramente e propõe a parábola do filho pródigo. Ele está dizendo, eu quero falar algo para você e quero que você entenda que você é filho de Deus, que eu tenho uma promessa para a tua vida, mas a tua mentalidade a meu respeito, ela está equivocada. Em outras palavras, Jesus também está dizendo para o publicano e pecador, ele está dizendo o seguinte, você está me vendo com um olhar diferente, e eu tenho algo muito maior para você. Eu vou contar uma parábola para vocês aqui. Aí Jesus começa a contar a parábola, né, do filho pródigo. Ok, uma vez que a gente já colocou qual é a contextualização, o pano de fundo, que está ali movendo ali aquela história, a gente vai para o segundo ponto. Nós vamos trabalhar aqui a mentalidade dos filhos daquele cidadão.
Qual era a mentalidade dele? Vamos lá. O filho mais moço, ele pediu o quê, irmão? Ele pediu todos os seus bens e partiu com toda a sua herança para uma terra distante. Amém? Dissipando todos os seus bens dissolutamente, com mulheres da vida e tudo. Quando ele chegou ao fim de si mesmo, quando ele se esgotou, ele lembrou dos trabalhadores da casa do seu pai. Olha só, irmãos, o seu coração estava nas coisas que proporcionava para ele uma vida de prazer e de delícia. Ele sentiu falta do pai, irmão? Hein? O texto não diz. Ele diz: há quantos trabalhadores na casa do meu pai? O que ele diz? Eles estão o quê? Comendo e bebendo. Quando ele se depara com a fome, miséria, desemprego, é o momento em que ele se lembra da casa do seu pai, né? Lá na casa do pai dele tinha o quê? Trabalho, para ele poder viver uma vida de desfrute. Amém, irmão? Então ele diz: eu vou me levantar, eu vou lá com o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Entretanto, eu quero que o Senhor me trate como um dos seus trabalhadores. Muitas das vezes, irmãos, nós julgamos aqueles irmãos que se desviam, né? E a maioria das vezes eles voltam porque eles querem receber uma bênção. Eles reconciliam porque perderam muitas das vezes casamento, porque perderam muitas das vezes família, porque perderam muitas das vezes seus negócios, ou porque perderam muitas das vezes seus filhos, né? Perdeu o prazer de viver, chegou a um fundo de um poço. Então, ele se lembra: poxa, quando eu estava na igreja, eu estava empregado, quando eu estava na igreja, minha esposa era uma bênção, quando eu estava na igreja, meus filhos cantavam, oravam, e agora eu não estou mais na vida da igreja, e eu vou voltar, vou me reconciliar com o Senhor, né, para que o Senhor me dê de volta tudo isso. Esse é um dos maiores motivos hoje pelo qual as pessoas se reconciliam. Amém? Quais são os maiores bordões que os pastores usam hoje para que a pessoa entregue a sua vida para Jesus? Jesus vai restaurar a tua casa, Jesus vai restaurar o teu casamento, Ele vai abrir portas de emprego para você, Ele vai fazer coisas maravilhosas. É ou não é verdade isso que é falado? Muitas das vezes. Mas essa parábola, o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles pecadores e publicanos: olha, eu sou o pai de vocês. Só que vocês não estão me enxergando da maneira correta. Vocês ainda não entenderam a coisa toda. Ok? E Jesus estava explicando ali. Em contrapartida, nós vamos ver que o coração do filho mais velho, que ficou em casa, trabalhou nas plantações de seu pai todos os dias, enquanto o seu irmão mais novo estava destruindo tudo, estava gastando toda a sua riqueza, toda a sua herança. Quando seu irmão volta para casa, ele está vindo das plantações do campo, né, do seu pai. Então ele escuta uma música, né? Ele escuta a música, ele escuta as flautas, ele escuta os tambores, os gritos, e ele fica assim: o que está acontecendo aqui? Alguém diz: o teu irmão voltou. O meu irmão voltou? Foi. E ele voltou como? Lascado, sujo. Porque sempre tem um que gosta de criar problema. Então, ei, teu irmão veio todo fedorento. E o dinheiro? Acabou. E a riqueza? Acabou tudo. Tudo ele perdeu. Perdeu tudo. E você sabe o que é o pior? Teu pai matou um novilho e está festejando. Oh, pai, tem misericórdia. Então ele ficou o quê? Chateado. Ele ficou chateado. Gastou tudo, gastou. O teu pai mandou dar um banho nele, colocar uma roupa nova nele, uma sandália no pé dele, um anel no dedo dele, mandou matar um novilho, convidou as bailarinas, convidou a banda de música, estão tocando, colocou o vinho na mesa e ele disse: meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e foi achado. Então, ele se recusou de entrar na festa. Isso fala de quê, irmãos? De justiça própria. Ele se recusou. Não concordo com isso. Eu não concordo com o que eu estou vendo. E o pai sai da festa e vai falar com ele. Amém?
Ele fala assim: esse teu filho gastou toda a tua riqueza e tu mata um novilho para ele, e eu estou aqui trabalhando, abrindo célula, orando, fazendo tudo, e tu não me dá nada, tu me abençoa em nada. Entendeu? Os irmãos estão captando a coisa? Eu não acho justo isso. Aí o pai fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. O interessante é que Jesus, ele deixa claro que todas as vezes que aquele homem se dirige aos dois, ele chama de quê? De filho. Aquele cidadão chama ele de filho. Filho, meu filho, esse teu irmão. O outro irmão mais velho diz esse teu filho, mas não diz o meu irmão. Há uma guerra aqui, irmão, de mentalidade. Porque se por um lado né, quer desfrutar de tudo aquilo que ele recebe e vai estourar lá fora, carnaval lá fora, vida louca da vida, o outro ficou e trabalhou com o pai. Então, nesse sentido, nós vemos claramente que a visão e a mentalidade dos filhos, ela está o quê, irmãos? Ela está distorcida. Eles não estão vendo com o óculos da graça. Eles não enxergam o pai como pai, eles enxergam como patrão. Tanto aquele que saiu com riquezas, como o que ficou. Os dois têm uma visão distorcida a respeito do pai. Então, no dia da ceia, hoje é um dia de ceia, muitos irmãos não ceiam. Por quê? Porque tem uma visão distorcida a respeito do pai. Muitos irmãos, me refiro só aqui, mas onde essa palavra chegar, muitas pessoas não têm o desejo de pedir algo de Deus, porque na sua mentalidade, o Senhor não se agrada dele, porque ele não fez algo, ou porque ele não está trabalhando na obra, ou porque ele saiu e destruiu tudo aquilo que Deus dera para ele outrora. Então ele fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu funcionário. É assim que ele fala? Ele fala: não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele volta atrás. Aí a lei volta de novo. Porém me trata como um dos teus empregados. Ele está querendo se achegar pela graça ou pelo merecimento? Hein, irmão? Merecimento. Ele está querendo fazer algo para merecer o perdão do pai. Ele está querendo fazer algo para comer o pão que o pai tem para dar para ele. Ele está querendo fazer algo para que ele possa receber um anel no dedo. Ele está querendo fazer algo para receber uma roupa nova, uma sandália nova no pé. Então, muitos irmãos estão distanciados e até mesmo longe. E eles querem fazer alguma coisa para voltar à presença do Senhor. Tem muitos deles que o dia que eu voltar para a vida da igreja, eu vou fazer um voto com Deus. Vocês já ouviram isso? Eu vou fazer um voto com o Senhor porque eu já estou muitos anos na bagaceira. Eu já estou muitos anos afastado. Eu já fiz coisas que não têm agradado o coração do Senhor. Eu quero ser o menor irmão lá da igreja. Por quê, irmão? Porque a mentalidade dele, a visão dele, ele está enxergando o pai como um patrão. Muito bem, né? Muito bem. Como é que foi o carnaval? Foi bom? Aí o filhinho: pai, não precisa me colocar no meio dos filhos, não. Eu só quero ser um empregado aí. E tá tudo certo. Tá bom? Não precisa me castigar, não. A mentalidade dele, ainda que derrubado, destruído, ainda está errada. Em contrapartida, tem um irmão que ficou na igreja. A visão dele eu sabia que ele não ia dar em nada. Eu sabia, tá vendo o que ele fez? Ele só veio receber a bênção. Ele recebeu todas as bênçãos, ele saiu fora e tal, e detona. E eu não sei, e eu estou pedindo um milagre de Deus, eu não alcanço. Eu estou pedindo um favor de Deus, eu não alcanço. Eu estou querendo que Deus faça isso ou aquilo outro comigo e nada dá certo. Mas para ele, se ele aparecer na igreja, ele vai fazer assim, ó, e Deus vai dar para ele.
É isso que eu não entendo nas coisas de Deus, é isso que eu não entendo na obra de Deus. Aquele que está ali, que passou não sei quanto tempo afastado, longe, ele pede, rapidinho ele recebe, mas eu estou aqui orando, eu estou aqui jejuando, eu estou aqui fazendo outra coisa, e Deus não me recompensa. Percebe que a visão desse filho, que ficou na vida da igreja, né, representado pelo fariseu e pelo escriba, que eram aqueles que acompanhavam a lei, né? Olhando nesse prisma, eles querem merecer algo de Deus. Então são dois filhos pródigos, são dois filhos que não entenderam nada, que tem toda a herança, mas que não se comporta com o verdadeiro sentimento, não tem o mesmo apreço pelo pai. E o pai diz: meu filho, teu irmão estava perdido, esse teu filho destruiu tudo, e tu mata um bezerro para ele, e eu estou aqui trabalhando a duras, e não recebo nem um garrote para matar, para me estar com meus colegas, para me curtir com eles. E o pai fala: tudo que é meu é teu. Não é assim que ele fala? Né? Então, irmãos, é importante a gente entender como é que a gente vê Deus, como é que a gente olha para Deus. Irmão, tem muita gente que só quer voltar para a igreja quando ele estiver mais bacana, quando ele estiver legal, mais limpo. Ele mesmo quer se lavar, ele mesmo quer se limpar para ele poder chegar diante de Deus. Então nós precisamos olhar para Deus. Sabe quando Deus olha aquele cidadão todo sujo? A Bíblia fala na parábola do filho pródigo, na parábola da ovelha perdida, o Senhor vai atrás da ovelha. Amém? Na parábola da dracma, a igreja vai atrás do cidadão que está perdido dentro da igreja. Na terceira parábola, o filho, ele que tem que voltar. Por quê, irmão? Porque ele é orgulhoso. Você está entendendo? É o filho orgulhoso. A palavra de Deus não diz que o pai ia todo dia atrás. Onde é que está meu filho? Não. Ele olhava lá da varanda todo dia. Você sabe quando o pai quer tratar o filho? Deixa ele quebrar a cara dele. Eu já avisei para ele vai quebrar a cara dele e ele vai voltar. Quando ele voltar, aí sim, eu acredito que a vida vai dar uma boa pisa nele. E aí lá longe, quando ele vê o filho, todo sujo, com fome, né? Sem sandálias, sem roupas limpas, maltrapilho, né? O pai olha, vê ele, corre até ele, né? Corre até eles, e tem inúmeros detalhes que a gente poderia falar, mas não é esse o propósito hoje. Ele vai, corre, abraça o filho, limpo, irmão, ou sujo? Abraça o filho, beija o filho, limpo ou sujo, irmão? Aí ele diz: olha, colocar nele roupas limpas, colocar uma sandália no pé e um anel no seu dedo. A gente sabe que ninguém coloca sandália, roupa limpa e anel no dedo em alguém que está sujo. É claro que aquele homem, ele foi levado, ele foi banhado. Isso fala de quê? Da nova aliança. O Senhor está chamando ele para a nova aliança. O Senhor está chamando ele para sair da esfera do merecimento. O Senhor está chamando ele para sair da lei e entrar na visão da graça. Amém, irmãos? Não estão compreendendo a coisa? E aí, quando ele chega diante de Deus, ele ainda chega com rascunho de merecimento. Diga misericórdia. Então ele vai e ele diz assim: pai, pequei contra o céu diante de ti, não era para me ter feito isso, todavia, me trata pelo menos como um dos teus empregados e está tudo certo. E o pai olha, você nem liga porque ele fala, porque o pai não liga mais para a lei já foi cumprida. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Atos 13:39, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas a quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Então o pai, ele não liga porque ele está falando, porque ele está querendo se achegar pela lei. Todas as vezes que nós fazemos orações por volta de merecimento, o teu pai não dá a mínima porque você está falando. Por quê? Porque você está falando de coisas de lei. Nós devemos falar das coisas da graça.
Hoje a minha oração é: Senhor, eu quero experimentar o teu amor, eu quero experimentar todo o teu amor, eu quero sentir esse amor me abraçar. Eu estando limpo ou sujo, eu quero sentir esse amor me limpar, esse amor transformar a minha vida, esse amor mudar a minha história. Eu quero sentir isso. Então, irmãos, hoje, como é um culto de ceia, nós precisamos orar ao Senhor, pedir para Ele arrancar isso de nós. Isso daí, irmão, querendo ou não, é um fermento da lei querendo adentrar em nós. Em contrapartida, que o pai prepara a festa, que está tudo certo. Irmão, olha para cá, preste atenção no que eu vou lhe falar. Esse filho, que veio todo sujo, ele representa quem, irmão? O gentio. Amém? Representa, sabe quem, irmão? A igreja que vai ser arrebatada. Ó Senhor dos exércitos. Você sabe por quê, irmão? Porque Israel vai ter encontro com o Senhor depois. O Senhor não vem primeiro para Israel. O Senhor já veio. Mas eles o quê? Rejeitaram. Eles rejeitaram. Então o Senhor foi achado por um povo que não procurava Ele, que não conhecia Ele, que foram os gentios, os sujos, os maltrapilhos. E nós recebemos o que do Senhor? Graça, porque aonde habitou o pecado superabundou a graça. Irmão, é rios de graça sendo derramados sobre nós. Diga glória a Deus. Mas quando o irmão mais velho, por que o irmão mais velho? Porque Israel é o filho mais velho. Nós nos tornamos filhos de Deus depois que Cristo Jesus morreu a nossa morte, amém? Mas Israel é o filho mais velho. Tanto é que o povo de Israel tipifica a igreja no Antigo Testamento. E quando ele chega aqui, ele vê a festa, ele diz assim: mas eu sou filho primeiro. Era para mim estar desfrutando. O que está acontecendo? Não, esse povo aí é o gentio, entendeu? Eles estavam perdidos. Mas a promessa era para mim. Quando ele falou para Abraão, para o nosso pai Abraão, é que nós somos filhos de Abraão. Então, eu achei que era para nós. Não é bem assim que está acontecendo. A festa está rolando. E aí, tu vai participar? Negativo. Eu não vou participar. Irmão, o povo judeu são peça rara. Eles não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles creem que Jesus Cristo é um profeta. Eles creem que Jesus é qualquer outra coisa, menos aquele que haveria de vir para libertar eles, para conciliar com eles, estabelecer o reino dele aqui. Entendeu? Então, quando esse cidadão chega até o pai, ele fala assim: esse teu filho aí fez tudo isso, e tu ainda dá um novilho. Você sabe quem é um novilho, irmão? Cristo. Tu dá um novilho para ele, para mim, que eu que mereço. Você sabe, irmão, tem muita gente querendo um novilho por merecimento. Mas Jesus deu o novilho para aquele que não merecia. Mas ainda reconciliando, nós temos um perigo. Que é o quê? Querer, ainda assim, como os gentios, se achegar a Deus por merecimento. E o povo judeu, eles já são assim. Eles acham que só eles são o povo de Deus, só eles que são salvos, só eles que Deus vai vir para a terra. Eles são a última cereja do bolo, entendeu? Ele fala assim: esse teu filho. E o pai fala o quê? Meu filho, esse teu irmão, ele estava morto. De fato, Efésios 2 diz que nós estávamos aonde? Condenados ao lago do inferno. Nós éramos o que lá? Inimigos de Deus. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, foi achado. Vamos nos alegrar. Ele fala: há tanto tempo eu sigo a lei e os mandamentos, há tanto tempo eu trabalho contigo, há tanto tempo eu estou te esperando, e tu nunca me deu uma ovelha, um novilho, para me festejar com os meus amigos. E você sabe que é interessante, que é o terceiro ponto, é o coração do pai. O terceiro ponto é o coração do pai. Olha só, quando o pai, ele vê o filho ao longe, sujo, desprovido de toda a sua herança, o pai corre, abraça, o beija, se alegra porque o seu filho estava morto e reviveu. Quando o pai vê o filho mais velho reclamando sobre a festa que ele dará ao filho,
que saiu da sua casa, estourou tudo, o pai percebe que o filho estava ao lado dele, mas nunca enxergou o seu pai com a ótica correta, com a visão certa. Então ele tenta explicar que os dois são filhos e não empregados. Que seu relacionamento de comunhão não deve ser interesseiro, e sim de prazer e de desfrute. O nosso relacionamento com Deus, irmão, não é só para conseguir uma casa, ou um carro, ou um emprego, ou abrir nossa empresa, ou a nossa faculdade, ou realizar o nosso sonho, ou fazer a viagem dos sonhos, ou entrar num cruzeiro. Não sei qual é o seu sonho. Mas o que o pai está dizendo para os dois filhos é que a visão está errada. A visão a respeito do pai está errada. Olha só, preste muita atenção. Quando nós oramos e pedimos algo de Deus e não alcançamos, a gente fica alegre ou triste? Triste. E aí o que a gente pensa? Estou na fila. Deus esqueceu de mim. Não é assim? Sim ou não, irmão? Sim. Sempre é assim. Porque ainda existe semente de quê? De justiça própria dentro de nós. Ou então, o outro irmão que está ativo na vida da igreja, ele ora e não alcança. E ele julga o irmão que não está e recebe. Ele diz o quê? Não entendo Deus. Porque eu estou aqui, eu estou fazendo a obra, eu peço e não recebo. Aquele irmão não faz nada, pede e recebe. Mas o coração, tanto do irmão que está lá fora que pede e recebe, é interesseiro. É interesseiro. A comunhão dele é só por interesse próprio. De coisas mesmo, corriqueiras. Né? E o coração do outro é de que eu vou trabalhar para me receber. Eu vou ter. Então os dois não enxergam aquele homem como pai. Enxerga ele sempre como um patrão. Entendeu? Então, definitivamente, o que nós precisamos colocar aqui, bem esclarecido no nosso coração, é que Deus é o nosso pai. Amém? Deus é o nosso pai. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Amém? Amém. Hoje, eu fui levar uma família lá em Alté e tinha uma senhorinha de 76 anos. Foi levada pela filha e pela neta para lá. Ela falou assim: meu filho, eu sou uma serva de Deus. Eu disse: glória a Deus. Eu estou orando para Deus libertar minha filha, para Deus salvar minha filha e minha neta. Ele disse: a senhora crê na palavra de Deus? Eu disse: eu creio. A palavra de Deus diz o quê? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então creia, irmã. Essas pessoas pela qual a senhora ora, todas serão alcançadas, porque Deus é o seu Pai. Deus, ele vai fazer porque ele lhe ama. Deus, ele vai fazer porque ele tem prazer em trazer seus filhos. Se você for observar a parábola, ela finda. Mas ela finda como? Ela finda pegando o filho mais velho para encontrar o irmão mais novo. E termina numa festa e o Senhor tentando converter o coração deles para o Pai. E não para as coisas que o Pai tem. Amém? Jesus, ele fala assim: Pai, tudo que eu tenho é teu. E tudo que eu falo porque o Pai me deu a palavra certa. Pai, João 17, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. Mas nenhum deles se perdeu. Ele está dizendo claramente que tudo o que ele faz é para a vontade do Pai. E ele não fala assim: Senhor é meu patrão, ele me mandou fazer um trabalho aqui na terra e eu vou receber galardão. Não, ele faz porque ele ama. Ele se doou. Eu vou. Amém? E o trabalho do Pai é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Amém? A história do filho pródigo, ela finda com um final meio tenso. Um estava feliz porque se reconciliou. O outro estava aborrecido
porque achava que ele merecia. E termina o pai tentando converter o coração de um irmão, de um filho ao outro, e tentando converter o coração dos dois filhos a ele. Isso mostra para nós o quão é perigoso essas coisas dessa vida. Não digo que nós não devamos ser abençoados, nós somos abençoados. Mas nunca se levante e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu sou teu servo. Eu te agradeço que o Senhor tem me dado, oh Deus, eu acho tão bom, eu oro e as coisas acontecem. Eu peço as coisas e Deus me dá, assim, oh meu Pai, se eu não orar, as coisas não acontecem. Parece muito bonito isso. Você ora para agradecer. Pai, muito obrigado, porque mesmo não merecendo, o Senhor já me deu. Eu sou teu filho. Nada do que eu ganho por merecimento ou justiça própria. Sabe por que eu trabalho na obra do Senhor? Porque eu amo o Senhor. Quando você faz a obra de Deus, uma célula, uma visita, por amor, seu coração está correto. Entendeu? Quando você está lá fora bombando, arrebentando, mas o seu coração está no Pai, seu coração está correto. Então o Senhor diz para nós, né, que nós devemos converter o nosso coração ao Senhor, da visão certa. E eu sempre digo para o Senhor, Senhor, me dá a visão certa. Coloca o teu colírio nos meus olhos para que eu possa enxergar o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer me mostrar. Às vezes eu quero olhar para alguém e eu quero julgar, e eu me recuso, eu digo, não quero, em nome de Jesus. Eu quero entender o que Deus tem para a vida daquela pessoa, daquele ser humano. Como foi difícil para Paulo dizer, né? O que está lá escrito em Coríntios. Quando eu vim ter com vocês, irmãos, eu decidi nada saber. Do que vocês fazem? Eu decidi ver Cristo em vocês. E esse Cristo que eu quero ver em vocês é o crucificado. Porque quando eu vejo Cristo crucificado, eu me recuso a julgar um irmão, porque Cristo crucificado é a justiça de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos ficar de pé nessa noite. A palavra de Deus diz